Olá, sou o professor Gerson e estou aqui em mais uma aula com vocês nessa jornada rumo ao Enem e aos grandes vestibulares do país. Bons estudos para você! Nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre o sistema didático Fismática. Com minha experiência de mais de 40 anos ministrando aulas de física e matemática em escolas particulares, escolas públicas aqui no estado de São Paulo, ministrando aulas com sistemas didáticos como Etapa, Companhia da Escola, SER e outros, eu, em 2012, iniciei o trabalho de desenvolver o meu próprio sistema didático de física e matemática, que eu denominei de Fismática, ok? Então, é um sistema completo, como são os outros sistemas. A física contém 165 aulas, dividido em 55 aulas em Física 1, Física 2 e Física 3, e a matemática são 124 aulas, dividido também em Matemática 1, Matemática 2 e Matemática 3. Então essa é uma visão geral do sistema didático. Em todas as aulas eu vou mostrar um pouquinho, porque eu vou me basear no sistema didático, na teoria dele, nos exercícios que ele tem, e a gente vai desenvolvendo então para cada uma das frentes da física ou da matemática. Vamos então dar início à primeira aula de hoje. É sempre bom lembrar que na matemática 1 iremos ver a álgebra, que tem as funções, as exponenciais, os logaritmos e também a trigonometria. Iniciando então a matemática 1, vamos ver a parte de funções. Começando com conjuntos. Vamos ver então os conjuntos numéricos, os naturais, inteiros, racionais, irracionais e o conjunto dos números reais. É comum nós agruparmos as coisas por alguma identidade que eles têm. Por exemplo, eu posso agrupar coisas por cores, por iniciais, por letras, e outras formas, ok? Então, em matemática, quando nós agrupamos, nós chamamos de conjuntos, tá bem? Então, esses agrupamentos, damos o nome de conjuntos, tá bem? Vamos começar, então, a estudar aqui os conjuntos numéricos. E o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, tá? Como o próprio nome diz, são os números, quer dizer, então, qual os elementos dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Então, quando se começou lá atrás a contagem, né? Existem histórias que nem os pastoreiros, por exemplo, eles iam contar as ovelhas. Então, quando as ovelhas saíam, ele punha a pedrinha do lado. Quando voltava, ele voltava as pedrinhas e tinha que bater, né, o número de pedrinhas com o número de ovelhas, assim por diante. Mas, então, contava de uma em uma pedra, por exemplo. Tá bem? Então, naturalmente, os números naturais, começando do zero, se bem que o zero não é muito natural, né? Eu sei que quando você fala com uma criança muito pequena, às vezes ela não entende o que é o número zero, né? Tá? Mas, naturalmente, nós conhecemos os números, né? E tem aí, então, o N de número natural, existe o N aí com asterístico, tá bem? Então, o N asterístico, esse asterístico aqui, ele vai representar sem o zero, tá bem? Então, nós vamos ver outros conjuntos também. Então, toda vez que você ver um conjunto e tiver um asterístico aqui em cima, representa que não entra o número zero, tá bom? Bom, antes de continuarmos, né, com os próximos conjuntos, vamos ver um pouquinho alguns símbolos matemáticos. Temos inicialmente aí, então, pertence, contém, está contido. Então, esse daqui representa pertence, está contido e contém. É o contrário, né? Na realidade, o contém deveria ser parecido com a letra C, mas eles estão invertidos, tá bem? O que seria a letra C de contém, na verdade, é o está contido. E embaixo mostra aí a negativa. Então, quando eu corto o pertence, significa não pertence. Tá bem? Tá bom? Isso é muito importante, então. Então, inicialmente, esses primeiros símbolos aqui, pertence não. E o importante é o seguinte, nós temos que tomar cuidado quando que eu uso pertence, quando que eu uso contém está contido. Isso é muito importante, tá? Eu sempre trabalho pertence quando eu falo de um elemento de um conjunto referente-se ao conjunto. Então, um elemento pertence ao conjunto. Por exemplo, as vogais, né? A, E, I, O, U. Então, a letra A pertence ao conjunto das vogais. A letra B pertence ao conjunto das vogais. Tá bem? Contém, está contido, eu uso para
conjuntos, quando eu trabalho com dois conjuntos, tá bem? Tá? Então, eu falo, eu tenho um subconjunto pelas letras, por exemplo, A e B. Eu tenho um subconjunto. Então, eu digo que esse subconjunto A e B está contido no conjunto das vogais. Ou que o conjunto das vogais contém o conjunto A e B, tá bem? Isso é muito importante, então, para quando eu represento então, um conjunto, tá bem? Então, é muito importante frisar novamente. Pertence, eu trabalho com elemento e conjunto. Contém, está contido, é um relacionamento entre dois conjuntos, tá bom? Que fique bem claro, então, para não surgir dúvidas depois, tá bom? Na sequência, mais alguns símbolos, então, nós temos aí tal que, e ou, tá bom? Então, esse tracinho aqui representa tal que. Nós vamos usar muito em conjuntos depois, tá? Um elemento tal que, então, fica mais fácil para entender depois. E, ou eu uso e, ou simplesmente assim, ou eu uso ou e assim, tá? É indiferente, tá? Problemas de vestibular, outros problemas, às vezes aparece ou aparece o símbolo, ou aparece simplesmente a letra E, ou aparece o símbolo. Isso aí, então, vai de cada caso, é só para saber, então, que esses símbolos, o que eles representam, tá bem? E com isso, vamos, então, falar sobre o conjunto dos números inteiros. A gente fala de inteiros relativos, tá bem? Os naturais também eram números inteiros. Sim, mas eles não continham, né, os números negativos. Hoje, principalmente, né, saldo bancário, temperaturas negativas, então a gente precisa de números negativos, né? Tá bom? Então, por isso que existe então o conjunto dos números, inteiros relativos. Existe então a parte então negativa. Se a gente olhar aí dentro, então fazendo uma observação, eu tenho, então por exemplo, representa pela letra Z. Então 3 pontinhos, porque ele vem do infinito. Então, por exemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3 pontinhos, tá bem? Então, isso aí representa o inteiro. Agora, se eu olhar aqui, ó, daqui para lá, eu tenho o conjunto dos números naturais, tá bom? Tá ok? Então, eu tenho os números naturais e tenho os inteiros relativos, tá ok? Com isso, então, nós dizemos que o conjunto dos números naturais, né, está contido no conjunto Z. Poderia dizer também que o conjunto Z contém o conjunto N. Isso é muito importante, tá bem? Tanto faz a forma que eu digo, tá bem? Mas então eu uso, por isso que eu disse a relação, então contém, não é pertence, lembrando, hein? Pertence é elemento e conjunto, tá bom? Então, o conjunto N está contido dentro do conjunto dos inteiros relativos. Ok por enquanto? Então, vamos na sequência. Temos agora o conjunto dos números racionais. Então, vejam a forma que está. Então, eu tenho que o número Q, que representa a letra Q, o conjunto dos números racionais, é todo número que eu posso pôr, né, na forma A dividido por B, tá bem? Então, há uma restrição aí, então, que o A pertence a Z, não tenho restrição nenhuma sobre o A, mas o B eu tenho, tá bem? O B, ele tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Por isso que tem uma restrição na frente ali, né? Tá bem? Ok? Então, A sobre B. Olha que aparece aí o tal que, né? Tem o traço de divisão. Então, aparece tal que A pertence, então, ao conjunto Z, e B pertence, então, ao Z asterisco, ao Z externo, tá bem? Então, isso é muito importante, tá? Tá ok? Então, como que eu digo todo número que eu posso pôr na forma de fração? Então, por exemplo, sei lá, 2 quintos, 3 sétimos, mais um. 4 sobre 2. Mas veja, isso aqui, na realidade, é 2. Eu poderia escrever aqui 12 sobre 3. Vejo que isso aqui é o número 4. Ou seja, quando eu ponho
na forma de fração, algumas realmente são frações, tá? Eu poderia ter, eu estou colocando menor em cima, mas poderia ser maior em cima. Então, por exemplo, 13 sobre 5, tá? Não é uma fração, essa aqui não dá para dividir, tá bem? Só para exemplificar, tá bom? Porém, algumas frações dão números inteiros. Ou seja, na realidade, todo número inteiro eu posso pôr na forma de fração, tá bem? Por exemplo, vou pegar o número 3. Eu posso dizer que o 3 é 6 sobre 2. Eu posso dizer que é 21 sobre 7. Vou pegar aqui 60 sobre 20. Não importa, tá bem? Então isso é muito importante. Todo número inteiro eu posso pôr na forma de fração, tá bom? O que isso acarreta? Acarreta que, dentro do que, eu tenho o conjunto dos inteiros. Portanto, os inteiros relativos, né, está contido dentro do conjunto Q, ou o conjunto Q contém o conjunto Z, tanto faz a forma, tá bem? Então, o conjunto dos números inteiros está contido dentro do conjunto Q. E, naturalmente, o natural também, os naturais, porque os naturais estão contidos em Z, então, tá bem? Então, automaticamente, eu já tenho. Os naturais estão contidos dentro do conjunto Z, o conjunto Z está contido dentro dos conjuntos racionais, que é todo número que eu posso pôr na forma de fração. Tá bem? Então, isso para ter ideia do que está acontecendo. Agora, nem todo número eu posso pôr na forma de fração. Então, por exemplo, um número que vocês devem conhecer. 3,14. Tá. Eu não posso pôr na forma de fração. Esse aqui é representado pela letra π, que é o número π. Tá bem? Eu não posso pôr o número π na forma de fração. Tá bem? Então, por isso que diz embaixo aí, né? Tá bem? Pertence. Então, eu tenho o conjunto dos números racionais. Então, tem mais exemplos aí. Então, por exemplo, raiz de 3, raiz de 13, dos números primos, assim por diante, outras raízes, né? Então, existem números que eu não posso pôr na forma de fração. Esses números, então, eu denomino de números irracionais, tá bem? Então, todo número que eu posso pôr na forma de fração, eu chamo de racional. Se ele não pode ser posto na forma de fração, eu chamo de número irracional, tá bom? Que tem os exemplos, então, as raízes, número π, e são números aí especiais, tá bom? Bom, nós vimos então que existem os números racionais, os irracionais. Juntando os dois, eu chamo de números reais, tá bem? Então, o conjunto dos números reais contém os irracionais e contém os racionais, tá bom? Essa foi, então, tá representado aí, então, os números, né? Eu poderia pôr outra representação, número R de racionais, então, pontinhos, número 1, vou pôr menos aqui, porque pode ser negativo, menos 1, pontinho, sei lá, número 5 quartos, pontinhos, número 8, e assim por diante, não importa, né? Pode estar na forma de fração ou não fração, número inteiro, tá bem? E também os números racionais e irracionais também eu posso colocar aqui, né? Tá bem? Então, por exemplo, vamos pegar aqui sei lá, uma raiz de 123, que não deve ter, e assim por diante, tá bom? Eu teria aí, então, um exemplo, tá bem? Nós representamos geralmente pela reta real. Nós sabemos, nós vemos lá na geometria, que uma reta é composta por infinitos pontos. Então, uma reta vão ter todos os pontos, todos os números. Então, essa reta que está aí, que tem o número 0 aí, só para ter uma referência, né, tá bem? Representa a reta real, tá? E embaixo tem aí, que eles chamam de diagrama de Venn. Venn é o sobrenome aí de matemático aí, né, tá ok? É um diagrama, então, representado pelo diagrama de Venn. Então, o que nós temos? Eu tenho aqui os números reais, tá bem? Uma parte aqui, parece a letra π, né? São os irracionais. Vou bem pôr mais pertinho aqui.
Os números irracionais, os números reais, tá bem? E aqui são os números racionais. Mas veja, nós sabemos que tem os subconjuntos. Então vamos representar como está aí. Eu tenho um outro conjunto aqui. Então eu tenho os racionais, eu tenho o conjunto Z e tenho o conjunto dos números naturais, né? Tá bem? Eu tenho aqui então, tá bom? Então esse diagrama é chamado diagrama de Venn. Nós vamos ver bastante esse diagrama depois. E nesse caso aqui, né, o diagrama de Venn não é só isso aqui. São formas que eu trabalho que eu chamo de diagramas de Venn, tá bom? Aqui, então, esse diagrama de Venn está representado, então, representando todos os elementos aqui que nós temos, tá bem dentro dos conjuntos. Então, os naturais, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Os inteiros, né? Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, assim por diante. Que eu coloco na forma de fração. Então, além desses aqui, ainda eu posso colocar 2 terços, 4 quintos, assim por diante, tá? E os que eu não posso pôr na forma de fração, que eu chamo de irracionais. Existe ainda, né, como tem observação embaixo, por exemplo, e raiz de menos 1? A gente aprende em matemática que não existe raiz de número negativo, tá? Na prática existe. Na realidade, a gente não deve falar que não existe raiz de menos 1. Eu digo que raiz de menos 1 não pertence aos reais. Essa é a resposta certa quando você vai fazer um vestibular, um Enem, responder uma questão também. Então, raiz, por exemplo, raiz de menos 7. Eu digo que não pertence aos reais. Ou seja, ele não é um número real, mas ele existe. Então, o que ele é? Ele é um número complexo. É um número complexo. Então, existe também o conjunto dos números complexos. Nós não vamos ver aqui nessa parte do ensino médio, mas, tá bem? Então, existem os números complexos. Então, só para entender um pouquinho. Como que a gente define, então? A gente define raiz de menos 1 como sendo a letra I. Então, fica assim. Raiz de menos 1, eu falo que é a letra I. Então, como que fica raiz de menos 7? Bom, raiz de menos 7, eu falo que é vezes raiz de 7. Isso vai me dar, aqui é I, raiz de 7, I. Essa é a forma que eu represento, tá bem? Vamos pegar um número que tenha raiz, por exemplo, exata. Vamos pegar aqui, por exemplo, raiz, o que nós podemos pegar aqui? Eu vou pegar o 7, só que eu vou pegar então 49. Raiz de menos 49. Eu falo que isso aqui é raiz de menos 1 vezes raiz de 49. Raiz de menos 1 é I. Raiz de 49 é 7. Portanto, isso aqui é 7i e assim por diante, tá bom? E a gente vê lá que existe, então, todo número tem uma parte imaginária, que é essa parte aqui, que é o conjuntos complexos, existe uma parte real. Mas é um outro estudo. Só para saber que existe, então, tá bem? Então, existem números, né? As raízes negativas, por exemplo, não pertencem aos reais. É muito importante quando você vai dar uma resposta, tá bem? No vestibular, uma coisa, né? Ah, não existe raiz de menos 49. Não, existe, tá? Ela não pertence aos reais, mas ela existe, ela pertence aos complexos, tá bom? Isso é muito importante para se saber. Eu não coloquei também, mas é importante também uma observação de representação de conjuntos, tá? Que seria o conjunto vazio. Nós vamos ver depois quando vamos trabalhar com conjunto, só para deixar aqui claro, né? Existe o conjunto vazio. Então eu represento de duas formas. Eu represento por duas chaves, vazio, ou represento por esse símbolo aqui, que eu represento um conjunto vazio, tá bem? Nós vamos ver aí nas outras aulas aí, então, sobre esses conjuntos aqui, tá bom? Terminada a teoria, então vamos resolver 3 exercícios. O exercício resolvido número 1, que faz parte do sistema didático, os exercícios propostos de número 4 e o exercício proposto de número 5. Exercício resolvido 1. Assinale verdadeira, V, ou falsa, né, em cada uma das afirmações a seguir. Vamos ver cada uma delas, então. A letra grega
π representa um número racional que vale 3, 14... Sim, né? É um número racional e realmente é esse valor. Então, essa é verdadeira. A outra. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjuntos dos números reais e possuem apenas um ponto em comum. Ela é verdadeira até o ponto comum. Não possui nenhum ponto em comum. Tá bem? Então, realmente, os racionais e os irracionais, juntando, né, compõem os números reais, mas eles não têm nada em comum, tá bom? A última. Toda dízima periódica provém da divisão de dois números inteiros, portanto, é um número racional. Isso é verdade, porque, veja, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o número 1/3. Se nós dividirmos 1 por 3, vai dar 0,3333, que é uma dízima periódica, tá bem? E outras dízimas também acontecem. Então, toda dízima periódica é possível colocar na forma de fração, tá? Isso sempre acontece. E se eu consigo colocar, então, na forma de fração, ela pertence aos racionais. Portanto, toda dízima periódica pertence ao conjunto dos racionais, tá bem? Então, essa é verdadeira. Então, eu tenho verdadeira, falsa e verdadeira, que seria a alternativa C, né? A alternativa C diz, então, verdadeira, falsa, verdadeira, tá ok? Exercício proposto 4. Analise as afirmações abaixo. Primeira, o conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros. Sim, isso é verdadeiro, tá bem? Então, o conjunto inteiro, os inteiros relativos, ele tem os números inteiros, só que tem a parte negativa e a parte positiva. Então, do zero para frente, nada mais é do que o conjunto dos naturais. Portanto, essa é verdadeira. 2. O conjunto dos números naturais é subconjunto dos números racionais. Sim, também é verdadeira, né? Racional é todo número que eu posso pôr na forma de fração. Então, por exemplo, eu pego lá, sei lá, 6/3. 6/3 é um número racional, eu ponho na forma de fração, que é 2. O 2 é um número natural. Então, realmente, né, essa é verdadeira, tá bem? 3. O conjunto dos números naturais é subconjunto dos números irracionais. Não, aí não, tá bem? Nós vimos que a parte, então, natural, os inteiros relativos e os racionais é uma parte. O irracional, os irracionais não tem nada a ver com isso, tá? É um outro subconjunto. Juntando os dois me dá o conjunto dos reais, tá? Mas então não. Então o natural, os inteiros não são subconjuntos dos números irracionais, tá bem? Então são verdadeiras as alternativas. Desculpa, as afirmações 1 e 2, que dá a alternativa D de dado, né? D de dado. Apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Exercício proposto número 5. Indique qual dos conjuntos abaixo é constituído somente de números racionais. Então, ele só quer números racionais, tá bom? Alternativa A, -1 tudo bem, o 2 tudo bem. Agora, raiz de 2 e o número π pertence aos irracionais. Então, a primeira não é verdadeira. B, -5, 0, meio, né? E raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Portanto, pertence ao número, é um número inteiro e pertence aos racionais. Então, a alternativa B, por enquanto, é verdadeira. Alternativa C, -2, tudo bem, 0, π. Π não pertence aos racionais, então ela é falsa. 2/3, tudo bem. Alternativa D, apenas a raiz de 64, que é 8, pertence aos racionais. Raiz de 3, π e raiz de 2 não pertencem aos racionais, e sim aos irracionais. Então é falsa também. Alternativa E, raiz de 3 não pertence aos racionais, é um número irracional. -1, 0 e 1/3, tudo bem. Então a única que pertence, que tem todos os elementos pertencentes aos números racionais, é a alternativa B de bola.
Terminamos mais uma aula da nossa jornada ao Enem e aos grandes vestibulares. Espero que você tenha aprendido bastante e te aguardo na próxima aula, então. Até mais!